Estamos de volta com Conexões de hoje, que fala mais sobre direitos humanos e também sobre o período ditatorial nos países da América Latina. Bom, professor, o senhor falou um pouquinho a respeito da questão da polícia militar, dessa forma como a polícia militar age ainda hoje. Muita gente critica essa militarização da polícia, a questão desse resquício da ditadura militar nas nossas práticas de policiamento. Como é que o senhor percebe isso e todo esse movimento também contra a desmilitarização, da polícia brasileira? Como é que o senhor percebe isso e a importância de se discutir as formas de policiamento, de punição, de encarceramento das pessoas? Do ponto de vista histórico, por um lado, e do ponto de vista comparativo, é importante nós levarmos em consideração dois dados. O primeiro, o processo de reorganização das polícias militares no Brasil ocorre precisamente à época da ditadura militar, atendendo a interesses geopolíticos e a interesses de dominação política para muito além de qualquer ideal de segurança pública ou de combate à criminalidade. Portanto, a arquitetura das polícias militares em sua conformação atual é um resquício de um aparato voltado à repressão política. Ainda que, portanto, essas polícias tenham se inserido na ordem democrática do pós-88, esse é um dado que precisa ser levado em consideração. Um segundo dado a se considerar é que uma forma como policiamento militar nos moldes brasileiros praticamente inexiste em outros países do mundo. Há no Chile os carabinieri, há em alguns países da Europa as gendarmerias, mas sequer estas formas seguem o modelo brasileiro de uma extrema militarização, segundo hierarquia, segundo uma lógica belicista, de relação entre policiamento e os seus próprios cidadãos e os próprios civis de um país. A partir desses dois dados, nós já reunimos elementos suficientes, ao menos para questionarmos a ideia de uma polícia militar como modelo de segurança pública em um país democrático, como o Brasil se pretende e se diz nos termos da Carta de 1988. Em segundo lugar, nós podemos pensar, ou em terceiro lugar, nós podemos pensar em elementos estatísticos que apontam para um índice de letalidade policial, ou seja, um Estado que mata os seus próprios cidadãos sem amparo jurídico normativo para tal, que no Brasil é muito superior a quaisquer médias aceitáveis, mesmo em outros países do mundo entendidos como não suficientemente democráticos. Diante desses três elementos, uma origem autoritária, uma inexistência de precedentes desse tipo de estrutura em outros países democráticos do mundo e um índice de letalidade incompatível com regimes civilizados ou democráticos, nós temos que, no mínimo, discutirmos a existência desse modelo de militarização. Lamentavelmente, o que ocorre é precisamente o contrário. Aqui no nosso estado, por exemplo, contra a disposição constitucional, a Polícia Militar, que tem lá sua competência de manutenção da lei e da ordem e de policiamento ostensivo na forma dos artigos 142 e seguintes da Constituição, está exercendo a competência de prestar serviço de educação, sendo que militarização é disciplina, rigor, controle. E o Serviço Público de Educação, na forma do 205 e seguintes da Constituição, deve ser regido pela chamada gestão democrática do ensino público. Então, duas vezes contra a Constituição, porque não há gestão democrática e porque não é atribuição de polícia prestar a educação, aqui esses segmentos já estão exorbitando as suas próprias funções e indo além do que a própria Constituição lhes prevê. Bom, diante desses três elementos que eu coloquei, o que nós deveríamos é repensar a Polícia Militar e não expandir as suas atribuições contra o que o próprio direito prevê, ou seja, ilegalmente. Quando forças com armas na cintura estão exercendo competências ilegalmente, a democracia desaparece, o regime da normalidade jurídica desaparece, o que é muito grave. E o mais estranho é que as pessoas têm apoiado muito essa iniciativa de escolas. Acredito que atualmente mais de 20 que estão sendo administradas pela Polícia Militar no estado de Goiás. A maior parte das pessoas que são entrevistadas, os alunos, os professores, eles veem isso como uma forma de combater a criminalidade, o uso de drogas, a indisciplina dos alunos. Como é que o senhor percebe isso? O fato é que o medo, desde Thomas Hobbes, lá na Guerra Civil Inglesa, no século XVII, é um péssimo conselheiro para as decisões políticas. É justo que o cidadão e a cidadã tenham medo no que se refere à criminalidade, no que se refere ao risco do filho se tornar um narcodependente, mas fazermos política com base apenas nos nossos medos e nas nossas inseguranças, entregando, por exemplo, a educação das nossas crianças nas mãos de forças armadas,
é algo que historicamente não gera bons resultados. Vamos nos lembrar dos últimos momentos em que se fez política com medo? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, quando Mussolini triunfou na Itália, quando o golpe militar triunfou no Brasil porque as pessoas tinham medo do perigo comunista, quando com medo de judeus, comunistas, deficientes, etc., o nazismo triunfa na Alemanha. Portanto, as pessoas de fato, num primeiro momento, apoiam medidas supressivas de direitos porque têm medo e acham que isso vai trazer ordem e estabilidade à sociedade. Mas a história, infelizmente, é infalível nesse aspecto. E esse medo, que deveria ser trocado por segurança, se transforma em terror de Estado. Isso ocorre ao longo dos séculos e muito dramaticamente na história do século XX. A gente tem que aprender com a história para não repetir o mesmo equívoco. Bom, professor, a situação na Colômbia, no México, principalmente por causa do narcotráfico, dessa questão de quase uma guerra civil mesmo, por causa da questão das drogas, do narcotráfico. Como é que o senhor também percebe essa questão do medo nesses países e o que isso tem gerado em relação à violação de direitos humanos? Bem, um fator que determina a violação massiva de direitos humanos é precisamente que os regimes políticos consigam diseñar un jeito de definir un enemigo que sea un sector de la población. Y en base a ese enemigo, baseados en eso, se justifica cualquier cosa contra cualquier uno. Entonces, en este momento, internacionalmente, la guerra contra las drogas está siendo una de las causas de definición de enemigos que mudan en objetivos a sectores de la población, ¿no? La guerra contra las drogas es la mayor farsa en la historia de la humanidad, porque es una guerra que no existe, porque precisamente el sistema prohibicionista es quien puede garantir el lucro y la ganancia masiva de las mafias de los traficantes. Sin prohibición, você no tem o império da máfia traficante. Narcotraficantes têm dinheiro em massa porque tem a proibição. E se comprovou quando setores com argumentos moralistas, entre aspas, conseguiram proibir os licores com álcool nos Estados Unidos desde 1917 até 1932. Isso causou os whisky traficantes, que era Al Capone y otros mafiosos, como pueden ser hoy los traficantes de los diferentes países que existen, carteles, etc. Era o cartel de whisky de Al Capone. Y solamente consiguieron derrotar a él cuando fue levantada la prohibición y nuevamente normalizado el comercio de whisky. La gente no usa una droga porque sea prohibida o sea legal. A droga que mais matou pessoas no mundo é o tabaco. E se eu não fumo é porque não quero pagar por parcelas um câncer, que se infelizmente vou ter câncer, que seja de graça, não? Que não seja pagando. Então eu não fumo tabaco, não é proibido, mas não fumo. Então se alguém não quer sofrer o dano das drogas, simplesmente não tem que usar as drogas. Y eso ha sido aprendido, claro, cada droga es diferente, no todas las drogas son iguales. Mas en Holanda están en falencia las cadenas, porque el 70% de los clientes ya no llegan ahí, ¿no? Ya han disminuido el número de delitos en Holanda en un 70% y el número de condenados también, y de presos. Y no solamente porque los que vendían maconha ya no cometen un delito, sino porque el lucro de la venta de la maconha servía para sostener los otros delitos. Entonces los traficantes alugaban revólveres y pistolas para ir a asaltar. Entonces todos los bandidos dependían de las armas que fornecían los traficantes. Terminó el tráfico, terminó la clientela de las cadenas. Y ya vemos cómo ha sido legalizada la maconha en Holanda, en Colorado, en Uruguay, de diferentes jeitos, va a ser en Jamaica próximamente, y vemos que eso no está causando mayor número de adictos. Eu não gosto da maconha, acho que é nociva, mas se você proíbe a maconha, está construindo um império da máfia, e esse império
não é quem mais lucro tem, sino são os bancos internacionais que têm paraísos bancários onde recebem todo esse lucro da máfia e eles multiplicam por um fenômeno econômico, que é o multiplicador bancário, multiplicam por 3 o lucro da máfia. Quem está ganhando? Os traficantes, muito mais. Os bancos mundiais, muito mais. Mas quem está suportando a guerra contra as drogas? As pessoas das favelas, em América Latina e outras partes, nas pessoas dos guetos de Nova York, os guetos negros, porque eles são os vendedores do crack, mas eles não são os que estão se lucrando massivamente com a venda do crack. Então, esto tem que ser sustituído porque realmente está sendo a causa, caso de México, masiva violación de derechos humanos por los traficantes y también por los que combaten los traficantes y por los que se defienden los traficantes y los que combaten los traficantes. Entonces comienza, y eso que te han pasado en Colombia también, están pagando los que tienen que sufrir as aspersores de glifosato para matar as plantas de coca. A pobre coca no tiene culpa, a coca es un buen alimento, a folha de coca no es droga. A droga é um processo químico que sai de aí. E isso, apesar de que Evo Morales era a demonstração de que as culturas de coca não são as culpadas do narcotráfico, que um movimento de cocaleiros de Bolívia governa hoje, bem governada a Bolívia, mas ainda se mantém essa ficção da guerra contra as drogas para manter o lucro do tráfico y para mantener ese pretexto de violación de derechos humanos y, além de eso, un pretexto para intervir militarmente, porque a presencia de los Estados Unidos en los países que tienen culturas o tráfico se justifica. Costa Rica, por ejemplo, era un país que por una revolución popular do ano 1949 no tenía ejército y ainda no tiene ejército nacional, mas agora aprobaron a presencia de ejército de los Estados Unidos en Costa Rica para combatir el narcotráfico. Completamente absurdo eso, mas ese caso de Costa Rica está mostrando cómo es un pretexto y una ficción utilizada para violar os direitos humanos das pessoas mais pobres, camponeses que semeiam coca, as pessoas das favelas e países inteiros, como o caso de Costa Rica, que tinham um sistema de defesa dos direitos humanos e de democracia mais ampla, agora tem sido restringido com o pretexto da luta contra o narcotráfico. Bom, a gente vai para mais um intervalo e você continua conferindo esse debate a respeito de direitos humanos, ditadura e também outras questões aí que permeiam esses dois temas no próximo bloco.